Oiê! O capítulo de hoje é o capítulo 17. Ela se ocupa, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Vamos aprender um pouquinho? Então tá bom, Então ela começa aqui nos dizendo que precisamos ficar acordadas para a vida. Exemplo, às vezes ficamos sonhando demais e acabamos perdendo oportunidades na vida. Então ela começa esse capítulo falando que às vezes a gente vive sonhando acordada, sabe? Tipo, fica pensando, imaginando nas coisas, em vez de estar atuando, né? Em vez de estar agindo. Então a gente acaba só fica pensando, visualizando, mas a gente não age, né? Então ela fala que às vezes a gente acaba perdendo oportunidades na nossa vida. E ela fala: é evidente que o mais importante é a vida real. A realidade é o que importa. E se isso não está funcionando para você, faça alguma coisa. Lute para recuperar sua vida ou simplesmente faça ela melhor. Então, ela falou, o que mais importa na vida é a sua vida real, né? E às vezes a gente acaba se perdendo no nosso imaginário e a vida vai passando, o tempo vai passando, né? E ela fala, todos nós podemos ser o que quisermos, mas somente algumas se dão conta disso a tempo. O resto fica sonhando, acordado, como se estivesse o tempo todo do mundo, para um dia voltar em terra firme. Então, ela fala aqui que às vezes a gente fica sonhando demais, que a gente acha que vamos ter tempo para fazer as coisas depois, né? E quando a gente acorda, né, para a realidade, coloca o pé firme na terra, né? A gente acaba, tipo, ter desperdiçado muito tempo e não ter feito o que deveria ter sido feito, né? E ela fala, né? Mas quando esse dia chegar, pode ser tarde demais. Você estará velha, mais velha, ou terá tomado decisões erradas. Então, conforme você fica aí sonhando, imaginando, né? Aí sonhando acordada, igual ela fala aqui, você acaba perdendo tempo. Então, quando você for, tipo, reagir, você já vai estar mais velha, né? E com menos oportunidades, né? Então, ou talvez tomado decisões erradas, né? Durante esse tempo. Então ela fala assim: a vida não vai ficar esperando você acordar. Ela vai passar e o tempo precioso terá sido desperdiçado. Não há dúvida quanto a isso. A única maneira de evitar isso é se ocupando. Então ela no versículo, né, daqui, Provérbios 31, 27, ela fala, né, que ela atende ao bom andamento da sua casa. Então, tipo, ela procura saber as coisas que, né, estão precisando de ajuste, né, um andamento. E ela fala que ela não come o pão da preguiça. Então, quando você se ocupa, você não é uma pessoa preguiçosa, né? Você tá fazendo uma coisa, fazendo outra. Então, você realmente tá usando o seu tempo de uma forma boa, né? Se ocupando e não com a preguiça, né? E aí ela continua, né? Não deixe sua mente vazia. Concentre-se em alguma coisa e quando terminar, concentre-se em outra, até que esteja cansado para ir para a cama. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando um pouco em mim, né? Quem me conhece sabe, né, que eu tenho crises de ansiedade, né? Devido a algumas coisas que eu passei na minha vida, em questões de assalto, essas coisas, e eu tive ansiedade, né? Comecei a ter crise de ansiedade. Então, tem momentos que eu tô, tipo, bem, mas tem momentos que eu não tô tão bem. E aí, ela falou que nem não deixe sua mente vazia. Porque quando você deixa sua mente vazia, qualquer pensamento entra, né? Então, você precisa sempre manter sua mente ocupada, né? E foi bom porque me ajudou a lembrar que eu preciso manter minha mente ocupada, né? Quem tem ansiedade sabe do que eu tô falando. E aí ela fala, né? Você estará fazendo um grande favor a você, se aperfeiçoando naquilo que faz, se dedicando às coisas novas, descobrindo novos talentos e nova habilidade. Qualquer pessoa pode ser ocupada, mas ser ocupado não vai se tornar a mulher virtuosa. Você precisa se certificar de se ocupar com coisas que só você pode fazer. Então não basta você só se ocupar, vou fazer milhões de coisas. Não, você precisa fazer coisas que só você pode fazer por você mesma. E aí ela deu algumas dicas aqui de coisas que e vocês, né, podem fazer por nós mesmos. Então eu vou ler aqui para vocês. Ela fala assim, ó: a primeira coisa é cuidar da sua saúde. Comer comida saudável, se exercitar e cuidar do seu corpo são, na maioria das vezes, as últimas tarefas da lista de coisas a fazer.
Mude esse padrão de comportamento e faça disso uma prioridade. Afinal de contas, se você ficar doente, como conseguirá realizar as demais tarefas da lista? Então tá aí a primeira coisa, né? É a gente cuidar da nossa saúde. Porque quando estamos doentes, a gente não consegue cuidar do outro, né? E a mulher virtuosa, ela cuida do outro, né? Então, precisamos aprender a cuidar da nossa saúde, né? Da nossa alimentação, se exercitar. Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade na questão de exercício. Minha alimentação melhorou bastante. Eu também comia muita coisa assim, não muito boa. Hoje melhorou bastante, mas preciso melhorar mais. Então, quando eu li essa parte, eu falei, nossa, eu preciso melhorar, né? Cuidar da minha saúde, né? E ela fala aqui, ó, cuidar também da vida espiritual. Orar, ler a Bíblia, frequentar a igreja, pelo menos duas. Aí ela fala pelo menos 2 vezes na semana. Então, assim, né, depende como que é a sua igreja, né? Então, frequentar a igreja, orar, ler a Bíblia, né? Ler as escrituras, né? Guardar o seu coração de mágoas e todo tipo de sentimento ruim. São coisas que podem facilmente ser deixadas para o próximo dia, semana, mês ou ano. Até que seja tarde demais para fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente vai guardando coisas que não precisa ser guardado, né? Às vezes a gente não se perdoa ou a gente não perdoa o outro, né? Então, é o momento de a gente se ajoelhar e pedir perdão, né? As pessoas caem em pecado a cada minuto. Por esse motivo, seja mais esperta. Então, assim, todos os dias nós pecamos, né? Somos sujeitos a isso, a pecados. Então, nós precisamos fazer o quê? Todos os dias nos arrepender, né? E tentar ser uma pessoa melhor, né? E aí, depois, outra coisa que a gente pode fazer por si mesma, por nós mesmos, na verdade, é dê mais de si. Então, ela fala: ninguém pode fazer isso por você. Se você estiver esperando receber para que então possa dar aos outros, é melhor se deitar e esperar a morte chegar. Sempre se faça a seguinte pergunta: como eu posso me dar mais hoje? Dessa maneira estará sempre dando e recebendo. É uma ótima maneira de se viver. Então é você se doar, né? Você se permitir, né? E então aí depois ela fala: seja você mesma. Só você pode fazer isso. Então por que tentar ser outra pessoa? Será que as pessoas compram o mesmo par de sapato 2 vezes? Nada disso. Aí ela fala: eu odeio réplicas, odeio saber que não possui a coisa verdadeira. Ou é original ou é nada. Então, que nós tornemos nós mesmos. Às vezes a gente somos muito influenciada pelas mídias sociais, né? A gente já falou aqui mais pra trás, né? Mas é verdade, às vezes a gente se compara muito. Ai, nossa, se eu tivesse a vida de fulano. Ai, se eu fizesse isso. Nossa, você viu como fulano faz? Então, assim, acaba que a gente esquece a nossa essência, né? Esquece quem somos. Então, precisamos ser nós mesmos, né? Precisamos ser originais, como ela falou aqui, né? Outra coisa é, seja responsável. Seja qual for a sua função, a desempenhe bem. Se você é mãe, filha, funcionária, esposa, dona de casa ou estudante, saiba de uma coisa: só você pode executar bem essa tarefa. Então, por que perder tempo? Então, é verdade, né? A gente precisa ser mais responsável com as nossas tarefas diárias, né? Por exemplo, se você é uma mãe, precisa se dedicar ao seu filho, né? Você fala que ama, você abraça, você lê historinhas. O que você faz, né? A mais, né? Vamos dizer assim. Porque hoje em dia acaba sendo a mais, né? Se você faz isso, nossa, você é uma mãe extraordinária, né? Sendo que isso é algo que já deveria ser, né? Então, outra coisa, eu sou casada, então eu tenho um esposo. O que eu tô fazendo para dar de melhor ao meu esposo, né? Eu tenho uma casa, como eu cuido da minha casa, né? Como que eu cuido do meu lar, né? Então, várias coisas a gente também já aprendeu em capítulos anteriores, né? Então, que sejamos responsáveis, né, nas nossas funções. E ela fala, e desempenhar bem essa função, né? Ah, mas eu não trabalho fora, eu só sou dona de casa. Então, desempenha bem esse papel. Qual é o seu papel na ser dona de casa? Então, desempenhe bem, né? Faça uma boa comida, deixe seu lar agradável para que seu marido sinta vontade de voltar para o lar. Os seus filhos vão para a escola e não vê a hora de voltar para casa. Por quê? Porque tem um lar aconchegante, um lar onde tem paz e tranquilidade, né? Então, sejamos responsáveis e fazemos isso e desempenhamos isso com amor, né? E ela fala, né? Peraí, deixa eu pegar aqui a parte. Se sua mente esteja vazia, ela vai atrás de toda a sujeira do mundo. Não exatamente assim. Aí ela fala, né? Não é exatamente assim que casa vazia parece assustadora? Teias de aranha por todo lado, poeira, insetos esquisitos são algumas coisas que encontramos nesse local.
Ninguém mora lá. Em vez de permanecer limpa como foi deixada, ela atrai poeira e todo tipo de sujeira. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, é verdade, né? Quando uma casa, ela tá vazia, ela começa a atrair, né? Então, você vê, a mente é a mesma coisa. Quando a nossa mente tá vazia, começa a atrair coisas. Então, a mesma coisa, a casa, né? Igual ela falou aqui. Quando a casa tá vazia, né? Não tem ninguém morando lá, então começa a atrair o quê? Vem uma poeirinha, depois vem um inseto e vai, né? E vai enchendo de coisas ruins, né? E quando você vê, a casa já tá parecendo mal assombrada, igual ela falou aqui, né? Assustadora. Então, da mesma forma, é a nossa mente. Quando ela está vazia, ela começa a atrair pensamentos e pensamentos e pensamentos. E quando a gente vê, a gente já está perdido nesses pensamentos, né? E ela fala assim, e é assim que a mente funciona também. Se você não criar o hábito de aprender coisas novas ou de encontrar solução para diferentes desafios, ela fica vazia e improdutiva, sendo assim, atraindo todo tipo de pensamento que não presta. Então, foi isso que eu falei, né? Então, quem tem ansiedade sabe do que eu tô falando. Realmente, quando você não tá ocupada, quando você não tem coisas para fazer, você acaba ficando com a sua mente vazia. E aí começa a vir pensamentos que não é muito bom, né? Igual ela falou aqui, não presta. Né? São pensamentos que não prestam. Então, que nós possamos ter o hábito, né, de aprender coisas novas, ela fala, né, de aprender coisas novas, de encontrar soluções para problemas, né, de diferentes desafios. Então, que nós possamos criar o hábito de sempre estar renovando a nossa mente, né, renovando, lendo um livro, fazendo alguma coisa, né. E ela fala, né, a mulher virtuosa está sempre em busca de um jeito de melhorar a si mesma e a sua família. Então, a mulher virtuosa, que é o que nós queremos nos tornar, então, nós precisamos sempre estar em busca de coisas novas, sempre aprender, né? É sempre bom aprender. Ela fala, pessoas, mulheres ociosas, facilmente desviam a atenção de seus objetivos. Ela tem dificuldade em se concentrar em coisas boas, porque estão sempre ociosas, com muita preguiça para pensar, preguiça para se ajudar a si mesma. Então, pessoas que têm ociosidade, né, preguiçosas, elas têm muita dificuldade de ter um objetivo. Ah, eu vou fazer isso, sabe? Não, porque ela, tipo, se distrai no meio do caminho, né? Começa a ter pensamentos e acaba se distraindo e acaba, ou então só tendo preguiça mesmo, sabe? Ai, hoje não, talvez outro dia, né? E acaba que a preguiça toma conta, né? E ela fala aqui, ó, ela conta a história de Débora, que está lá em Juízes, deixa eu só confirmar aqui. Juízes 4:5. Ela fala que Débora ela era uma profetisa, né? E ela também ajudava na questão da guerra, quando eles iam para a guerra, né? E ela fala que ela era muito ocupada. E por ela ser muito ocupada e fazer as coisas com excelência, ela era sempre requisitada, né? Sempre as pessoas estavam querendo estar perto dela. E ela fala isso, né? Quando a gente está ocupada, sempre. Não é só estar ocupada, mas fazer coisas com excelência, as pessoas vêm e querem estar perto da gente, né? E ela fala, talvez esteja aí a diferença de Débora. Ela se ocupava com as coisas de Deus. Então, ela sempre estava ocupada com as coisas de Deus, né? Sempre fazendo as coisas que tinha que ser feita, né? E ela fala, e quando ocupamos com as coisas de Deus, você fica ocupada demais para errar. Então, quando eu li esse finalzinho, eu falei, nossa, é verdade, né? Quando a gente tá ocupada com as coisas, e principalmente quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente fica menos propenso de errar, né? Então, que interessante isso, saber disso, né? Então, que nós possamos sempre ver o que é prioridade na nossa vida, né? Normalmente, quando a gente pergunta, qual é a sua prioridade? Aí as pessoas falam, minha família e tal. Legal também, mas colocamos primeiro Deus, né, em primeiro lugar. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Tudo vai se encaixar quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Então, isso é muito interessante. A pergunta que ela deixou pra gente é: o que te tem levado à preguiça? Então, o que tá fazendo na sua vida que tá se tornando uma preguiça? Ai, hoje não vou fazer aquilo não. Mas que você deveria estar fazendo e você não tá, né? E o que você vai fazer para mudar isso? Então, pense nessas perguntinhas, tá bom? Então, essa foi o capítulo de hoje, né? Que evitemos a preguiça, né? Que nós possamos nos ocupar, né? Fazer coisas com excelência. Então, é esse capítulo de hoje, meninas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.